E o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz e ameaça romper o acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos após novos bombardeios de Israel contra o Líbano. Chama atenção é que esse acordo foi violado menos de 24 horas depois de ter iniciado. Vamos trazer aqui o Luca Bassani ao vivo para falar todos os detalhes e, claro, como está a situação de momento. Luca, porque esses ataques podem afetar todo o processo de paz na região. Ontem tivemos aí, pelo menos, um sinal de esperança para que esse acordo fosse firmado e também seguido, mas hoje tivemos novos bombardeios e isso pode trazer novas consequências. Meu amigo, seja bem-vindo, uma boa tarde. Exatamente, Cássio. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no nosso queridinho de todas as tardes, o 3 em 1. Ontem, após aquele momento de grande apreensão com a possibilidade da escalada do conflito após as ameaças de Donald Trump, houve um recuo, um sinal positivo em meio a essa guerra tão assustadora. Esse anúncio, de 2 semanas de cessar-fogo, algo foi mediado pelo Paquistão e que serviria como um tempo para novas conversas mais abrangentes para encaminhar uma paz definitiva. O primeiro-ministro do Paquistão, naquele momento, anunciou que haveria um cessar-fogo em todas as frentes de batalha, ou seja, não só no Irã, mas também no Líbano, e mencionou explicitamente o Líbano. Em contrapartida, a reabertura do Estreito de Hormuz e o início de conversas diplomáticas, rodadas de negociação em Islamabad, capital do país, com a presença de uma delegação norte-americana e iraniana. Todavia, Israel desmentiu essa versão, dizendo que o Líbano não estaria incluído, e o próprio presidente Donald Trump concordou com os israelenses. Hoje pela manhã, fortes bombardeios em várias regiões da capital Beirute, principalmente o distrito de Darrié, que fica no sul da capital, a região ao sul do rio Litani, que já foi automaticamente invadida pelos israelenses ao longo do início dessa guerra, e o Vale do Bekaa. Até agora, o número de mortos é assustador, mais de 112 pessoas em menos de um dia, além de centenas de feridos só advindos deste ataque durante as últimas horas. O Irã, através do ministro das Relações Exteriores, o chanceler Said Abbas-Agrati, disse que os termos foram bastante específicos, que o Líbano não deveria ser atacado e que os parceiros dos Estados Unidos, a exemplo de Israel, não deveriam participar de nenhuma nova hostilidade e, portanto, o Estreito de Hormuz voltaria a ser fechado. Aquilo que foi observado pela manhã, Cássio, é que 2 embarcações, uma de bandeira grega e outra de bandeira da Libéria, conseguiram atravessar o estreito sem grandes problemas. Mas agora pela tarde o fluxo já foi praticamente, já desapareceu, não vemos mais embarcações passando após o Irã reiterar as suas ameaças de que qualquer embarcação pode ser alvo das operações, considerando que o cessar-fogo não está sendo cumprido, na visão deles, pelos israelenses. Ou seja, a gente observa mais uma vez a grande fragilidade, a grande precariedade deste acordo de cessar-fogo, que, como nós comentávamos ontem na programação de noite, depende muito da compreensão de ambos os lados de como essas conversas no Paquistão vão acontecer ao longo dessa semana, dizendo à nossa audiência que a primeira delas está marcada para a próxima sexta-feira, dia 10 de abril. Ficaremos de olho como elas podem acontecer. Há a possibilidade de conversas diretas, presenciais, até mesmo com o vice-presidente J.D. Vance e com o presidente da Assembleia Nacional do Irã, o senhor Mohammed Rabalif, que é considerado uma figura um pouco mais moderada pelos norte-americanos. A ver se isso será mantido. Os mercados reagiram bem hoje pela manhã, mas agora já vemos o movimento de preocupação novamente, já que não é definitiva essa reabertura do Estreito de Hormuz, que é tão fundamental para o abastecimento de tantos países pelo mundo e para a rota do petróleo na marinha mercante global. Perfeito, Luca. Obrigado pelas informações. E olha, gente, esse ataque de Israel no Líbano matou mais de 250 pessoas, deixaram mais de 1.000 feridas, gerando aí um rastro de destruição muito grande. E ontem a gente está falando sobre o dia D. E ontem também marcou o dia de desistência de Donald Trump nesse recuo em relação à possibilidade que ele acabou levantando de simplesmente dizimar boa parte da civilização do Irã. Mas é importante a gente também aqui discutir com os nossos comentaristas que esse acordo, meus amigos, durou menos de 24 horas. E isso mostra, Fábio Piperno, toda a fragilidade desse cessar-fogo que simplesmente pode parar a qualquer momento e o conflito voltar com uma intensidade ainda maior.
O que mais uma vez mostra que o dia D foi o dia D de death, de morte, né? Mataram mais de 250 inocentes lá no Líbano. Pessoas que provavelmente estavam nas suas casas e viram bombas caírem nas suas cabeças, dos seus, familiares, crianças, idosos, gente que obviamente não conspirou e não contribuiu nada para que esse estado de guerra continue vigorando, tá? Isso é o que dá o mundo ter líderes absolutamente delirantes, irresponsáveis e sanguinários como são os líderes dos Estados Unidos e de Israel. A gente fala pouco de Netanyahu aqui, mas ele é efetivamente um carniceiro que há muito tempo se pauta apenas por projetos expansionistas, como Donald Trump também. E a partir do momento em que ele encontra um parceiro como Trump, decidido a perpetrar essas barbaridades inauditas aí, é isso que acontece. Esse é o cenário que a gente está vendo. O doutor Catástrofe, que eu cito sempre aqui, o economista Nouriel Rubin, falo muito com Alan Gani sobre ele, ontem, participando de um evento patrocinado por um bancão brasileiro, diz que há 75% de chance desse conflito escalar. E por que isso? Porque ele entende que deixar agora tudo do jeito que está, né, nesse ambiente de cessar-fogo frágil, para a reputação de Donald Trump, para os dois países que estão patrocinando essa guerra, Estados Unidos e Israel, seria desastroso. Primeiro, por conta da questão reputacional mesmo. Segundo, porque do jeito que está, não há também nenhuma garantia de que amanhã depois o Irã não tente alguma manobra retaliatória lá no Estreito de Hormuz, porque o Irã, isso que as pessoas têm que entender, ele não precisa dominar o Estreito, ele precisa principalmente gerar percepção de medo. Ou seja, você tem um navio, você vai querer transportar a sua carga lá por aquela região e a companhia seguradora, ela não vai começar a pedir mais? Isso não vai inflacionar o frete, não vai inflacionar a navegação? É óbvio que sim. Então vai se tornando uma rota tóxica apenas por conta dessa perspectiva de terror. É isso que, sobretudo, Trump e Netanyahu acabaram produzindo. E, claro, Piper, a gente vem também ao longo de todo esse conflito, nessas últimas 6 semanas, falando, olha, o estrago já foi feito. O petróleo, por mais que tenha reagido, né, a esse recuo de Donald Trump, a esse cessar-fogo, continua ainda acima da casa dos R$100 o barril. Tem a questão também da falta, né, da questão do petróleo, do óleo diesel, dos fertilizantes, diversos outros elementos que pode, sim, trazer um estrago muito grande para a economia global. E quando a gente fala desses problemas envolvendo a guerra no Oriente Médio, a gente fala também no novo normal. Talvez esse novo normal possa acontecer encarecendo os produtos. E essa conta vai chegar, claro, nos consumidores. Aqui no Brasil já está chegando, o governo está inclusive aí lançando medidas na tentativa de conter esses preços, essas altas que acabam inflacionando a vida e o custo de vida do brasileiro, e isso pode ter repercussões ainda maiores em outras nações. Mas, Alan Gani, eu quero falar contigo sobre essa guerra de narrativas. Ontem, com o recuo de Donald Trump, ele trouxe para si a narrativa de que o Irã aceitou os pontos tratados, que ele havia vencido este conflito. Já o Irã disse que foi uma derrota histórica para os Estados Unidos o fato, né, deles terem fechado o Estreito de Hormuz e ter feito este recuo. Nessa guerra de narrativas, ou melhor, de retóricas, como é que fica? Na verdade, a verdade é que acaba morrendo primeiro, porque cada um tenta ganhar louros e lucros nessa disputa e, no meio de tudo isso, uma apreensão mundial muito grande. Olha só, Cássio, você toca num ponto que é fundamental, né? Numa guerra, geralmente, a verdade é a primeira a ser eliminada. Mas vamos se ater aqui a alguns fatos. Eu tenho insistido muito que, com esta guerra, o preço de negociação do Irã se elevou muito. E a gente viu isso ontem com os pedidos colocados pelo Irã neste cessar-fogo provisório. Veja, pouco antes do ataque, qual que era a proposta iraniana? O Estreito de Hormuz estava aberto, navegável, as sanções econômicas continuavam contra o Irã e a contraproposta do Irã seria uma maior inspeção no seu programa nuclear por parte da Agência de Energia Atômica Internacional. Muito bem, que muitos entenderam que aquilo seria
uma espécie de uma porta de entrada, um precedente, inclusive de uma intervenção direta dos Estados Unidos, uma inspeção direta dos Estados Unidos num programa nuclear iraniano. De tal maneira que muitos analistas ocidentais viam isso com bons olhos. Mas Estados Unidos e Israel não entenderam assim, houve então o ataque. A partir de agora, veja, com o Irã percebendo que pode danificar muito a economia mundial, como já danificou, porque ele tem uma arma poderosa na mão, que é o Estreito de Hormuz, ele elevou o preço da negociação. Porque agora, olha só o que o Irã está pedindo. Ele está pedindo que acabem com as sanções econômicas ou diminuam muito contra o país persa. Ele está pedindo a continuidade do programa nuclear iraniano, agora sem a inspeção de outrora, né, da Agência de Energia Atômica Internacional. Quer dizer, agora ele quer uma inspeção muito mais branda, elevou esse preço de negociação. Ele não quer que ataque o sul do Líbano, então ficou também muito mais difícil agora para o Donald Trump sair desta guerra. É claro que cada um vai puxar para o seu lado, vai puxar a narrativa para o seu lado, mas para mim, o grande ponto que mostra como Donald Trump estava desesperado foi a frase horrorosa que ele falou esses dias, que foi abertamente, ele falou em genocídio. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável mesmo que seja uma estratégia de negociação. Eu insisto num ponto. Troque Donald Trump por Xi Jinping falando isso de Taiwan. Você acha que algum conservador falaria o quê? Falando, se o Xi Jinping falasse assim, não, vamos exterminar a população de Taiwan? Ou troque pelo presidente do Egito falando isso contra o povo judeu. Alguém em sã consciência aceitaria isso? Então, se você acha normal essa frase do Donald Trump, troque o personagem. Basta trocar o personagem e trocar o povo para você ver o absurdo que ele falou. E talvez ele falou este absurdo justamente por um momento de desespero injustificável, mas que ele não sabe como sair dessa. E tem um ponto importante, né? O próprio Pete Hegseth, que está ali assessorando lado a lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele deu informações falsas sobre a situação do Irã, gente. Então, Donald Trump acabou tomando decisões e pensando nas consequências diante de informações falsas. Isso é muito grave, ainda mais se tratando de um conflito mundial e que pode ter consequências políticas, ideológicas e também econômicas para todo mundo. E olha, a gente está falando um pouco sobre esse acordo. A gente preparou para vocês 10 dos principais pontos deste acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Deixa eu colocar aí na tela para vocês, para a gente poder traçar um pouco e mostrar também como são pontos sensíveis e complexos e mostram toda, né, a dificuldade que é para que esses dois países cheguem a um acordo agora de uma guerra que termine de forma permanente e não simplesmente temporária, que é a garantia do fim dos ataques contra o Irã, controle iraniano total do Estreito de Hormuz, direito reconhecido ao enriquecimento de urânio, fim de todas as sanções primárias e secundárias, extinção de resoluções da ONU e também da OEA. Aí tem outros 5 pontos também que foram discutidos e acordados, como pagamento de compensações financeiras ao Irã, retirada das forças militares dos Estados Unidos da região, fim das ações contra aliados como o Líbano, o que de certa forma isso não aconteceu, liberação de ativos iranianos no exterior e aprovação de resolução vinculante na ONU. Zé Maria Trindade, diante de tantos pontos que são muito difíceis de serem seguidos, né, pontos que foram firmados para esse cessar-fogo de forma, né, imediata ou pelo menos, né, por um período de 15 dias, como é que fica agora essas próximas negociações? Justamente é um acordo com muitos pontos complexos que são difíceis de serem seguidos. Isso traz essa fragilidade para esse conflito que simplesmente pode fugir de controle e voltar com uma intensidade ainda maior? Pois é, a guerra tem essas repercussões que ninguém domina, né? Eu tenho a impressão que os Estados Unidos estão sempre em guerra. Todas as vezes que eu visitei os Estados Unidos, eu entendia aquela dificuldade, primeiro, de entrar nos Estados Unidos e depois de visitar órgãos públicos exatamente diante, olha, é um país que está em guerra. A maioria dos monumentos em Washington e em todos os Estados Unidos faz uma ode à guerra, né? São monumentos que enaltecem os ex-combatentes
que mostram um cenário de guerra e mostra que o país tem na cultura essa possibilidade de guerra. E às vezes os Estados Unidos entram em guerra com mais de um país ao mesmo tempo. Mas todas as guerras, elas são desenvolvidas fora do território norte-americano. Quando alguns fundamentalistas entenderam esta dificuldade de combater em campo aberto com poderio militar dos Estados Unidos, houve ali a história do terrorismo, que é o grande pavor do norte-americano. Alguns são, e com razão, completamente assustados com essa possibilidade, né? Um embrulho esquecido em tal lugar já gera uma complicação muito grande. O custo dessa defesa interna é muito grande, né? De revistar a todos, de ter guardas a todo momento, inteligência muito atuante e tal. Então, este é o custo da guerra. É um custo econômico que a gente fala sempre aqui, e o Alan traduz muito bem sobre esse custo econômico, e o custo social. Segurança é muito cara. E aí, os Estados Unidos fizeram um trabalho, antes do Donald Trump, muito forte para evitar o terrorismo, indo lá, combatendo os terroristas em alguma medida e em outras fazendo até certas concessões. E agora Donald Trump pode enfrentar uma nova onda desse tipo de guerra, que é a guerra terrorista, que ninguém quer, porque ela atinge inocentes, não é uma guerra contra militares e nem o inimigo não tem farda, não tem nome, ninguém sabe quem é exatamente. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque, além dessa possibilidade de conflito aberto, do fechamento do Estreito de Hormuz e outras consequências imediatas, isso pode estar armando possibilidades de aumento brutal do terrorismo contra norte-americanos, empresas norte-americanas e assim por diante. Ou seja, ele tirou da garrafa um diabinho que ele não está sabendo colocar de volta. E isso é tradicional, vários escritores falam desta tendência do ser humano, de lidar com coisas que ele não domina no futuro, né? É você evocar espírito do mal, e aí não sabe devolver o espírito do mal, e ele fica por aí atazanando a vida das pessoas. Então a impressão que eu tenho em ir tão longe numa guerra desnecessária. Por que desnecessária? Porque os Estados Unidos não estavam sendo ameaçados pelo Irã, né? Era uma negociação mais dura, mas poderia ser negociação e assim por diante. Israel é mais que levou os Estados Unidos para a guerra contra o Irã. O Israel, sim, tem razões fortes para ter uma contenda com o Irã, não os Estados Unidos. Então, é muito complexo e eu acho muito difícil, diante de todas essas concessões, voltar o diabinho para a garrafa. Pode falar, Langani, quer comentar? Eu queria complementar, aliás, uma ótima análise que o Zé fez em relação a Israel e Irã. De fato, para Israel, o Irã é uma ameaça existencial porque o Irã fala abertamente em destruir Israel, financia grupo terrorista. Então, para Israel, interessa muito esta guerra. Agora, para o povo americano, este que é o grande problema. Para o povo americano não interessa essa guerra, porque eles estão lá do outro lado do planeta. Falam, o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema de Israel. Mas o que se fala muito na imprensa internacional é que foi justamente Benjamin Netanyahu, junto com algumas figuras republicanas, né, que têm essa visão mais pró-guerra dos Estados Unidos sendo uma espécie de polícia do mundo, Lindsey Graham, lá do Partido Republicano, enfim, senador, de que eles convenceram Donald Trump a embarcar nessa, mas muito pela pressão do Benjamin Netanyahu. Há também a tal teoria da conspiração, a gente não sabe, é claro, se isso é verdade, que Donald Trump foi chantageado por ter ali arquivos do Epstein, né, ligados a ele, mas aí a gente está no campo da teoria da conspiração. Pelo menos a primeira hipótese que eu trouxe, eu acho que ela é bem razoável. Inclusive, Gani, a gente está falando muito de Estados Unidos, muito do Irã, Donald Trump, regime iraniano, mas a gente tem que também falar da figura de Benjamin Netanyahu, o premier israelense. Por que isso? Porque ele tem total interesse nesse conflito e que é claro que os Estados Unidos escale cada vez mais com violência ou não para cima do Irã na tentativa de derrubar o regime iraniano, porque aí ele teria uma certa estabilidade maior no Oriente Médio. Todos esses conflitos, tanto de Israel com o
Hezbollah, Israel com os Houthis, Israel com o Irã, tudo isso é de interesse de Benjamin Netanyahu, porque ele consegue se manter por mais tempo no poder, já que ele vinha desde antes da guerra que ele está enfrentou, inclusive, né, com o próprio Hamas dentro da faixa de Gaza. Ele vinha sendo muito criticado internamente pela população iraniana, pelo parlamento iraniano. Inclusive, ele estava tentando aumentar seus poderes, suas forças sobre o Supremo Tribunal israelense. Então, quando tem uma instabilidade, quando tem um conflito, ele acaba se mantendo, ganhando mais força, aglutinando a população em prol do benefício de Israel. Aí ele está lutando com as suas próprias armas, mas tem essa questão que envolve os Estados Unidos. E qualquer clima de instabilidade favorece Israel dentro do Oriente Médio, onde ele quer comandar toda aquela região. E isso traz mais estabilidade para uma região que também é dominada por muitos conflitos.